Olha o que Jesus diz, Lucas capítulo 20. Aqui Jesus estava no momento que os saduceus, que eram os religiosos daquela época, eles estavam questionando Jesus a respeito de ressurreição. E eu vou ler só o versículo 38. Porque Jesus está falando de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele está citando o texto em que Moisés encontrou com Deus na sarça. Esse texto que nós lemos lá de Êxodo capítulo 3. E ele fala que Moisés naquele dia, ele ouviu de Deus que Deus era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E quando Deus falou isso para Moisés, Abraão, Isaac e Jacó já tinham morrido. Já eram mortos. E ele chega para Moisés e fala: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E olha o que Jesus está dizendo aqui no verso 38 para os fariseus. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Porque para Deus, todos vivem. Todos vivem. Jesus está dizendo aqui que Moisés, naquele dia, recebeu a revelação de Deus, que o Deus que falava com ele era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque para Deus, Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos. E Jesus está dizendo, para Deus todos vivem. As pessoas morrem para essa existência, mas elas continuam vivas para Deus. E elas vão comparecer diante de Deus. Todos vão comparecer diante de Deus um dia para prestarem contas. Deus é Deus de vivos, Deus não é Deus de mortos. Amém ou não amém, igreja? Ele é o Senhor, glória a Deus. E a palavra do Senhor diz mais. Eu quero que você veja comigo outros versículos. Tiago, capítulo 1. Vamos ver o que Tiago diz a respeito de Deus. Tiago está logo após Hebreus. Vamos ver o 16 e o 17. Podemos ler? Posso ler? Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Olha o que Tiago está falando sobre Deus. Todo dom perfeito vem de Deus, toda bênção vem de Deus. Qual Deus? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E ele está dizendo aqui algo fantástico a respeito de Deus. Em Deus não existe variação, em Deus não existe sombra de mudança. O mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Moisés, é o Deus que nós estamos falando aqui, é o Deus que nós adoramos, é o Deus que nós servimos. Ele está aqui hoje conosco, Ele está aqui para nos abençoar, Ele está aqui para trazer a bênção que você precisa. Ele é o grande e poderoso Deus. Ele não mudou, querido. Amém ou não? Ele não mudou. E eu quero que você veja um outro versículo aqui. Hebreus capítulo 13. Poucas páginas aí para trás, acho que 2 páginas apenas. Na minha, 2 páginas. Hebreus 13. Então Deus não muda. Deus não tem variação. Deus é o mesmo. E no versículo 8 de Hebreus 13, diz assim: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Você pode dar um glória a Deus? Mais forte. Amém, pode aplaudir também. Toda verdade maravilhosa tem que ser aplaudida. Jesus está dizendo, a palavra está dizendo aqui, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Deus não muda, Jesus não muda, o amor de Deus pelo homem não muda. Sabe o que muda? Nós mudamos. Hoje a gente está aqui na igreja louvando e pulando e adorando a Deus. Amanhã acontece um problema. Aí semana que vem a gente fala, hoje eu não vou na igreja. Nós somos assim. Nós mudamos, o nosso humor muda, né? Nós fazemos aquela aliança, né? Eu tenho uma aliança com você, eu vou andar junto com você, e passa um tempo, a gente muda. E aí, como a gente não quer dar o braço a torcer, a gente fica indiferente. A pessoa liga para a gente, estou precisando de você aqui. Né?
Só que ele não tem a oportunidade de falar, estou precisando de você aqui, porque a gente não atende o celular. A gente olha, Lubina, fala assim, é o fulano, é a pessoa, não vou atender, não estou. Nós somos assim, mas Deus não é assim, glória a Deus. E nós vamos aprender com o nosso Deus, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de Deus. Eu e você precisamos ser imitadores de Deus. Por que nossos filhos muitas vezes são doentes? Por que as novas gerações são doentes? Porque nós somos, uma hora na nossa casa nós somos de um jeito, outra hora nós somos de outro jeito. O nosso filho fala assim, que loucura é essa? Ele não fala, mas na mente dele dá um nó, nas emoções dele dá um nó. Que negócio é esse? Na mesma hora que fala que me ama, não está nem aí para mim. Existe muita insanidade em nós. Existe muita fraqueza em nós. Existe muita doença em nós. Mas Deus é sarado, Deus é curado. Deus é santo, Deus é poderoso. Deus não muda. Deus é o mesmo hoje, ontem e eternamente será o mesmo. O amor de Deus não muda. E eu quero te dar outra característica de Deus. Deus é grande e Deus é poderoso. Efésios capítulo 3. Versículo 20 de Efésios 3 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Você sabe mensurar o que é infinito? Aqui está dizendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. O que você precisa que Deus faça para você? Qual é a sua necessidade hoje? Você de casa, qual é a sua necessidade? Você que está aqui hoje, na igreja, qual é a sua necessidade? O que a Bíblia está dizendo para você? Que Deus é poderoso para fazer muito além, infinitamente além daquilo que você precisa. Então por que você se deprime? Então por que você fica ansioso? Então por que você fica muitas vezes desesperado, angustiado? Por que você permite os seus sentimentos, terem essas características? Sabe por quê, querido? Porque muitas vezes nós não conhecemos o nosso Deus. Moisés foi honesto. Quando o povo me perguntar, quem é que te enviou, Moisés? O que eu vou dizer para o povo? Deus. E aí Deus falou para ele quem ele era. Se você tem dúvida quem é o teu Deus, se você tem dúvida da grandeza dele, se você tem dúvida que ele te ama, você precisa se aproximar mais dele, querido. Amém? Deus está acessível. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém?